Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje divide aqui em 4 partes e vamos começar falando dela, a Carreta Furacão. Temos um novo escândalo ministerial, mas calma, dessa vez não é Juscelino, por mais que a ação pareça até, né, as trapalhadas do Juscelino, dessa vez foi o ministro da Agricultura. Quero falar um pouquinho, quero falar sobre o Lulinha, filho do Lula, quer voltar a fazer negócios, quero comentar umas coisinhas rápidas, quero falar sobre algumas indicações que a turma andou fazendo e quero falar de uma indicação que está desde o início do governo e que é considerada intocável. E por que isso é importante? Porque faz parte da pasta de Justiça e Segurança Pública e vocês vão entender por quê. Tem mais algumas coisinhas na turma da Carreta Furacão para depois falarmos Dilma, Haddad e economia, ou seja, só notícia ruim. Quero comentar sobre alguns números, quero comentar também sobre algumas promessas quebradas do Lula. Ele falou, né, que investir pesado na educação e os números vêm mostrando alguns reveses no meio do caminho. Quero comentar sobre coisas ligadas ao setor de serviços e também falar de reforma tributária, porque o setor de serviços vem se mostrando mal das pernas e a reforma tende a piorar o cenário, ou seja, o que tá horrível vai ficar pior ainda. Ainda quero falar das comprinhas da Shopee, da AliExpress, porque nos conecta ao terceiro tema do vídeo de hoje, é o mais interessante, acho, de todos. Ontem teve um vídeo que circulou bastante nas redes sociais, uma grande oficial do governo americano comentando sobre o eixo do mal atuando aqui na América do Sul, falando de Brasil, aqui na região do Brasil. E eu quero comentar sobre isso, quero trazer algumas coisinhas, mas não quero adiantar nada aqui na introdução, senão vai quebrar o clímax. E por fim, tem algumas coisas que envolvem disputas, esquerda e direita, pra gente comentar, algumas notas interessantes. E uma que realmente alguém resolveu jogar uma lona no Brasil e realmente institucionalizar o circo, mas a gente vai chegar lá. Vamos começar aqui já com o nosso jogador, Lulinha. Com o pai presidente de novo, Lulinha prepara retorno aos negócios. Filho do presidente Lula, Fábio Luiz, o Lulinha, tira da gaveta a empresa que prestou serviço à Oi. Endereço é uma sala bloqueada na justiça. Mas não é qualquer sala bloqueada. Não é qualquer uma. Tem que entender porque está bloqueada. Mas vamos lá. Ó. Após o arquivamento dos inquéritos na Operação Lava Jato, e há poucos meses do fim do primeiro ano de mandato de seu pai, Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, começou a preparar terreno para sua volta ao mundo dos negócios. Está aquecendo, está ali no gramado já. Para tanto, tirou da gaveta uma das empresas que usou para prestar serviços à Oi e para receber pagamentos do Instituto Lula. O novo endereço de sua sede fica em uma sala que está há anos bloqueada na justiça por ter pertencido a um chefão do mal. Um chefão envolvido em venda de coisas ruins internacionalmente. Não precisa falar mais nada, né? Aqui eu só queria contar. Um grande empresário tá voltando pro jogo, né? É muito importante. O Brasil atualmente precisa de empreendedores para a economia deslanchar. Desejo toda a sorte ao Lulinha. E é só isso aqui mesmo, né? Vida que segue, sabe como é. Não pode criticar o filho do homem. Mas vamos lá. Aqui que é coisa... Aqui a gente pode falar. O Fávaro tá mostrando que o nosso glorioso ministro Juscelino não é um cara único, né? Na parada. Por sinal, eu tô sentindo falta do Juscelino. Estou sentindo falta. Quero saber cadê mais escândalos. Só até a notícia dele ontem, falando que ele exonerou a irmã do sócio lá do Aras. Mas tudo bem. Vejam só. Obras de 42 milhões em redutos de ministro tem indício de favorecimento no Mato Grosso. O Juscelino se falava de obras de 5 milhões, né, das estradas. Aqui é 42. Aprende, Juscelino! 2 obras de pavimentação, também pavimentação, como foi a história lá do Juscelino das Fazendas, tocadas com 42 milhões do Ministério da Agricultura, tem indícios de direcionamento na licitação, segundo revela um levantamento do UOL. Os municípios para onde os recursos começaram a ser destinados, com a velocidade recorde, são redutos eleitorais do ministro Carlos Fávaro, do PSD do Mato Grosso. O UOL identificou ações que restringiram a participação de empresas na licitação de
Canarana. Esse tipo de prática reduz ou anula a margem de desconto no valor de obras, além de indicar favorecimento das empresas vencedoras. E aí, vejam só. No primeiro momento, assim, o UOL falou, eu até achei que estava pegando no pé. Só que depois eu parei para pensar, falei, mas rapaz, meio estranho, viu? Estranho. Fávaro, isso é muito estranho. Mas vejamos. Os indícios de irregularidades. A Prefeitura de Canarana adotou na licitação 2 procedimentos que são tidos como sinal de alerta de restrição de competitividade por órgãos de controle. Primeiro sinal de alerta: a realização de um pregão presencial, em que todos os concorrentes precisam comparecer fisicamente para participar da sessão da licitação. Sim, às vezes você tem a empresa, está em outro lugar, etc. Você é o responsável. Tem que ter alguém lá, na cidade, naquele dia, naquele exato momento. Sendo que há muito tempo a gente já trabalha com pregão eletrônico. Então, tem que ser presencial, aqui na cidade. Isso chamou a atenção. Mas calma que tem mais coisas. Segundo ponto. A obrigatoriedade de visita prévia ao local da obra por um representante técnico da firma. Não pode ser qualquer um, tem que ser um representante técnico também. Às vezes o cara está ocupado com a coisa de YZ. Não, vai lá, esse cara. É um pouquinho de dificuldade. Mas vamos lá. Em parecer interno, Walter Custódio da Silva, procurador do município, ressaltou esses 2 pontos, mas não impediu o prosseguimento. Não, tem esses 2 pontos aqui, mas não vou impedir. Mas olha lá, vocês. Ele recomendou que fosse verificado se não seria o caso de um pregão eletrônico, pois a União geralmente exige essa modalidade nos convênios. Por que fazer presencial? Faz online. É mais fácil para as pessoas participarem. Um decreto de 2019 obriga a realização de pregão eletrônico com recursos federais, a não ser em casos excepcionais, em que fique comprovada a inviabilidade técnica ou a desvantagem para a administração. E como vocês viram no início, essas obras foram com dinheiro do Ministério da Agricultura, ou seja, com dinheiro federal. Ou seja, deveria ter um pregão eletrônico, mas não teve. Não teve. Será que se esqueceram? Em um primeiro momento, a secretária de obras, Eliane Felten, disse que a modalidade presencial seria mantida, porque a licitação previa um convênio federal que nem sequer poderia se concretizar. Ou seja, não haveria necessidade de seguir as regras. A gente não sabe. Não sabe se vai ter o dinheiro do governo, então não precisa ter. Mas teve, né? Mas beleza. Aí agora que fica estranho. Depois, a prefeitura encomendou um laudo feito por uma empresa terceirizada que apontou que o sinal de internet da prefeitura não era bom. E por isso vamos fazer não tem internet. Por isso que a gente vai fazer presencial. Só que aí o UOL levantou que Canarana tem previsão de realizar 22 pregões eletrônicos nesse ano. Tem 22 pregões eletrônicos. Mas esse teve que ser presencial. Porque a internet parece estar ruim só nesse. A internet para os outros está boa. Esse está ruim. Ministro. Tá aprendendo com o Juscelino, né? Tá aprendendo com o Juscelino. Mas não tem problema. No governo Lula, ninguém é demitido por essas coisas. Aí veja, que fica pior. Apesar de não serem do PSD, partido do Fávaro, também o partido do Kassab, tanto o prefeito de Canarana, Fábio Faria, do MDB, quanto de Querência, Fernando Gorgen, do União Brasil, têm demonstrado proximidade com o ministro. No mês passado, o ministro visitou Canarana e gravou um vídeo para um site local elogiando Faria pela eficiência com os gastos com recursos federais. Afirmou ainda que apoiaria o prefeito em uma possível futura candidatura a deputado estadual. Já Gorgen esteve em junho com Fávaro em Brasília. O fiscal nomeado em Canarana como responsável pelo monitoramento das obras feita pelo consórcio Agroestradas é Enísio Melato. Ele aparece como tesoureiro do PSD, o partido do Fávaro, no município. E, obviamente, o ministro negou qualquer influência na nomeação do fiscal, afirmando que a decisão cabe apenas ao município. Ministro, PSD, do Mato Grosso,
onde diversas obras do Ministério da Agricultura estão sendo feitas em Mato Grosso. Meses anteriores, saíram notas sobre isso, se eu não me engano, saiu na Veja, se minha memória não falha. Inclusive falando que o governo federal tava assim, meio assim, né? Ressabiado com o Fávaro. Irmão, segura onda aí, irmão. Tá demais essas obras aí. Tá demais. Tá demais. Deixa pro Juscelino. Tá com inveja. Mas, como é o governo Lula, a gente vai comentar, a gente vai botar a mão na cabeça. Na Rede Globo não vai passar, esquece. William Bonner tem mais coisa pra falar. Ele tem que falar de Bolsonaro, tem que passar pano pro Lula. Isso daqui só atrapalha. E vai ficar nisso, vai ser mais um episódio. Pelo menos nós não esqueceremos. Isso daqui com certeza vai estar no Atlas de outubro. E vamos lá. Falar um pouco de indicações. Você viu? Aliados de Padilha assumem supercargos em agência que cuida do SUS. Cargos que têm salários acima de R$32 mil. Tá bom? Passaram a ocupar supercargos na Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde, AGSUS. Com certeza todos, extremamente técnicos, etc. O fato deles serem aliados de Padilha não muda nada, né? Porque o Padilha no passado foi ministro da Saúde, e então ele conheceu muita gente técnica. Aqui não tem nenhum tipo de indicação política, o PT não faz isso, mas todos os dias, eu não sei por que os jornalistas ficam pegando no pé dessa galera. Mas eu só quis comentar sobre isso para falar sobre essa. Essa é interessante. Olha como são as coisas. Possível ida de Dino para a Suprema Corte deixará um subordinado intocável no Ministério da Justiça. Olha só, não sei quantos cargos tem, mas acho que tem muitos. Mas tem um que ninguém toca. Esse ninguém toca. Flávio Dino deixar o Ministério, vai para o Supremo. Um de seus subordinados, desde já, está com emprego garantido. Quem? André Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal. Ele fica onde está. Andrei é, antes de mais nada, o nome de Lula. E nele ninguém mexe. Sou o presidente. Você lembra como foi o governo Bolsonaro? Você lembra quando o Bolsonaro, utilizando de suas prerrogativas de presidente da República, nomeou Ramagem para ser o diretor-geral da Polícia Federal? E não vai. Vocês lembram desse episódio? Aí você vê uma notícia dessa, o que é que você pensa? O PT, tudo que vem acontecendo recentemente, as operações da Polícia Federal também contra Bolsonaro, né, seu entorno. E vi aquela até do Braga Neto, muita gente ficou se questionando, né? Falou, pô, cara, vai fazer uma busca e apreensão agora. O negócio teve 5 anos atrás, ainda quebrar o sigilo telemático. É complicado, né? E ó, diretor, ninguém toca. Do Lula, antes de tudo, é um cara do Lula. Tire suas conclusões. E aí, já que a gente falou rapidinho de segurança pública, teve uma notícia que rolou esses dias, eu não cheguei a comentar com vocês, falando que o Exército tá investigando aí um sumiço de 21 super guarda-chuvas. Um guarda-chuva assim grão. Sumiu. Sumiu, né? Deve ser desse tamanho aqui, assim, aí sumiu. 21. Ninguém sabe como é que sumiu. Ninguém sabe como é que sumiu, né? Espero que a turma descubra, porque tá complicado. Vamos continuar. Tô na dúvida se vai pegar o som. Minha mulher tá com o liquidificador ligado. Vou dar pausa até ela desligar. Vamos lá. Falando de economia, governo Lula bloqueia 116 milhões do orçamento da CAPES. Lembra da campanha? Não, educação, prioridade, a saúde, não vai ter isso, não vai ter aquilo outro, investimento. Gasto, como é que ele fala? Não pode ficar chamando, usar o dinheiro de gasto, isso não é gasto, é investimento. Não, lembra que tinha uma história dessa? Não, isso aqui não é gasto, tem que ser dado como investimento. Gastar com educação é investimento, não é despesa. Pois bem, o governo Lula bloqueou 116 milhões do orçamento do CAPES, que é Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior deste ano. As restrições orçamentárias impostas ao órgão, um dos principais responsáveis por fomentar a pesquisa no país, preocupou entidades científicas. Aí veja. Do total de recursos contingenciados, ou seja, bloqueados, 50 milhões foram bloqueados da DPB, Diretoria de Programa
de programas e bolsas. Os bolsistas estão ali estudando, ganhando trocado para se manter. Acabou não, né? Que ainda tem pra galera. Mas você vê que acho que vai ser difícil, né? Aumentar, ofertar muita. Acho que a unidade de vagas vai ser reduzida. Ou então você vai ter que reduzir para todo mundo o valor final. E, além desses 50 milhões, tiveram mais 36 milhões de programas de formação de professores da educação básica. Tanta coisa para cortar. Cortou em programa de formação de professor de educação básica. A base onde você na economia é as criancinhas. Lula, não faça isso. Na última semana, a CAPES foi informada de um contingenciamento de mais 30 milhões na DRI, Diretoria de Relações Internacionais. Podia até descontar mais nas relações internacionais e nos bolsistas, mas não corta da formação de professor não, são as crianças. Mas o governo Lula é assim, promete uma coisa e entrega a outra. Em nota, o Ministério da Fazenda disse que o Ministério da Educação é responsável pela execução orçamentária do CAPES. Procurado pela Folha, no fim da tarde dessa segunda, o MEC não respondeu. Até a publicação, né? O Haddad jogou pro Camilo Santana, o Camilo Santana não respondeu. Bustamante também disse já ter sido comunicada que 50 milhões do total contingenciado não retornarão ao orçamento de 2023. Já está garantido, não vai voltar. Não tem milagre que aconteça que vai fazer esse dinheiro voltar. Cortou, acabou. O que me preocupa é que o contingenciamento pode ser o primeiro passo para algo mais crítico. E vai ser mesmo. O governo federal também apresentou uma proposta do Projeto de Lei Orçamentária para 2024, o PLOA, com a redução orçamentária para a CAPES de 128 milhões a menos do que o deste ano. Lula prometeu investimentos em educação, que isso, aquilo, outro, está entregando, né? Deduções, cortes orçamentários. Mas isso é de boa, isso já era esperado. E o Lula vem fazendo isso por quê? Porque a arrecadação está caindo. A arrecadação está cada dia pior. E com a arrecadação lá embaixo, e o governo sem saber o que fazer para cumprir a meta, o governo tem que dar um jeito de aumentar a arrecadação. Tá todo mundo comentando aí sobre a questão da AliExpress, Shopee, vai falar um pouco mais hoje de novo. E aí o Haddad ontem deu qual será a diretriz do governo nos próximos dias no legislativo. Para quê? Para aumentar a arrecadação, aumentar as formas de tirar dinheiro dos trabalhadores e das empresas. Tá ali, ó. Governo quer reforma tributária até o fim do ano. Alguém nesse país, em sã consciência, acha que o PT quer uma nova reforma tributária, quer fazer uma reforma só para facilitar a vida? As pessoas realmente acham que o PT, né, no ato da sua inteligência, vai aplicar uma reforma que nesse momento vai ter uma certa redução, uma facilitação, e no longo prazo vai fomentar a economia e vai gerar mais investimento? Ou vocês acham que o PT é um partido que pensa no imediatismo, ou seja, precisa do dinheiro para hoje? No futuro a Deus pertence. É para agora. O que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que a reforma tributária vai aumentar ou reduzir os impostos que a população vem pagando? Eu acho que vai aumentar. Aí, além da reforma tributária, prioridades do Lula. Primeira, regulamentação das apostas esportivas, ou seja, garantir que o governo vai ganhar sua fatia. Segundo, taxação de offshores e fundos exclusivos. Terceiro, debêntures da infraestrutura. E o quarto, olha a prioridade do Lula. Sistema brasileiro de mercado de carbono. Vocês realmente acham que o mercado de carbono vem para salvar o planeta? Salvar a mãe Gaia? Porque o Lula está tão preocupado? Além de servir uma agenda internacional, eu acho que vai ajudar, né, o governo a aumentar sua arrecadação. Mas, graças aos senadores de direita, esse projeto passou. Passou de forma unânime. Ninguém votou contra. Ninguém. Absolutamente ninguém. Ninguém. Quando a vida das pessoas estiverem mais difícil, tem que lembrar, né? Quem foi que votou a favor. Mas vamos continuar. Aí você vê, o governo tem que aumentar a arrecadação, porque o cenário para o ano que vem não é o seguinte, não é que o governo não vai cumprir a meta. Não é isso, gente. O que já está sendo discutido é quanto o governo vai ter que bloquear. A Folha mesmo aqui aponta, ó, meta de zerar o déficit pode levar o governo Lula a bloquear 53 bilhões no início de 2024. Já no início, 53. Se a arrecadação não piorar.
A gente comentou no vídeo de ontem o quê? Que prefeituras de médias e grandes cidades do Sudeste, que é uma das regiões, sei lá, que tem um dos maiores PIBs do país, então estão apresentando a queda na arrecadação, então o governo já ligou, não é nem mais o sinal vermelho, né? Eu não sei nem qual sinal que o governo já ligou todos. Mas enfim, ainda sem garantia de que o governo vai conseguir receitas suficientes para zerar o déficit em 2024, economistas avaliam que o Haddad precisará impor já no começo do ano um freio bilionário nos gastos para evitar o descumprimento da meta no primeiro ano de vigência do novo arcabouço fiscal. A regra prevê que a trava pode chegar a 25% das despesas discricionárias, parte não obrigatória dos gastos, que inclui custeio e investimentos. Com a proposta orçamentária de 2024 prevê 211,9 bilhões para as discricionárias, o contingenciamento pode chegar a 53 bilhões. A conta vai depender muito do que eles tiverem aprovado no Congresso e o potencial de arrecadação disso. Por isso que o Padilha está com pressa. Tem que aprovar. Todos aqueles projetos ali, reforma tributária, debêntures, fundos, apostas, mercado de carbono, tudo isso é para dar boletada. O dinheiro entrar e o povo pagar. E de como a recuperação de preços das commodities vai afetar a arrecadação. Olha o cenário internacional. A depender do que acontecer nos próximos momentos, você pode ter um aumento das commodities? Pode. Mas de quais? Interrogação. E das que vai subir, vai cair, o que é que isso vai representar no final do dia, na ponta do lápis para o Brasil? Algumas questões em aberto, né? Lembra que o Brasil também precisa comprar algumas coisas. Mas considerando isso à parte, não é difícil imaginar cenários que poderiam chegar a um bloqueio de 30 a 40 bilhões. Eles lembram, no entanto, que uma restrição orçamentária mais forte e prolongada é sempre difícil de sustentar. Nesses casos, há resistências até dentro do governo. Aliados também se opõem ao corte de verbas por causa do impacto político, ainda mais em ano de eleições municipais. Quem quer cortar, né? Quem quer cortar em ano de eleição? Nos quais o próprio PT busca reconquistar o terreno e alcances perdidos em pleitos anteriores. Seria muito difícil sustentar um bloqueio tão severo durante todo o ano. O contingenciamento também não interessa ao Congresso, que, em vez de sinalizando, preferiu um déficit reduzido em 2024. Porque os nossos gloriosos deputados, senadores, também têm os seus candidatos, seus aliados. E aí, a depender do que ocorreu no que vem, até as emendas podem ficar reduzidas. Então, no final do dia, ninguém quer resolver nada. Todo mundo pensa no agora. Não existe um programa de curto prazo. Eu tô botando um curto prazo de 3 anos. A galera pensa o seguinte: eleição no que vem é a preocupação deles. Não existe a preocupação com o Brasil. O que fazer com o Brasil nos próximos 3 anos? O que fazer com o Brasil nos próximos 5? O que fazer com o Brasil nos próximos 10? Nos próximos 20? Não tem. Não existe nenhum tipo de direcionamento planejado que vem um governo. E aí, é um governo diferente? É um governo de esquerda? Lula? Vai, avança com toda a agenda. Mas independente disso, tem tipo um plano de metas que a gente vai seguindo em prol da nação. Tenta, pelo menos, seguir umas coisinhas aqui. Mas toca o tabaco, mas não esquece desse pedaço. Aí volta à direita, continua seguindo. Bota também a agenda ideológica de vocês. Mas vai lá. Não tem. Ninguém tá nem aí pro Brasil. Ninguém tá nem aí. Aí, quem tá pelo Brasil, que é o povo, no final do dia, só a população que se importa com o país, tem algum tipo de preocupação, que às vezes ela nem se preocupa com o país, mas ela se preocupa consigo. E um país é constituído de seu povo. Então, no final do dia, é quem cuida do Brasil são os trabalhadores e os empresários. E no final do dia tá todo mundo trabalhando. Quem não é do establishment é quem carrega esse país nas costas. Aí você vê, ó. Cresce número de bares e restaurantes operando em prejuízo. Setor de serviços. Emprega muita gente. Operando no prejuízo. Aguenta um mês. Aguenta 2. Aguenta 3? Não sei. 4? Rapaz. 6 meses eu acho que ninguém mais aguenta. Tudo tem um limite. Tá ali, ó. Pesquisa da Brasil mostra que 24% das empresas ficaram no vermelho em agosto, enquanto 41% dos estabelecimentos tiveram lucro. Apenas 41% tiveram lucro, o resto ficou no meio que um 0 a 0.
Aí tá ali, ó. A principal razão apontada para o saldo negativo no caixa dos bares e restaurantes foi a queda nas vendas, e esse é muito preocupante, porque queda nas vendas significa que é uma redução nos clientes. Se os clientes estão comprando menos bar e restaurante, é porque tá com orçamento reduzido. Tá com orçamento reduzido, porque bar e restaurante é supérfluo, mas é uma coisa que o povo gosta. Tô deixando de ir. Olha como as coisas estão. Sinalizado por 82% dos entrevistados. A redução do número de clientes, né? 67%. Dívidas e custo dos insumos. Para quem diz que não tem inflação, né? A inflação tá caindo. Foram as outras causas indicadas por empresários que tiveram prejuízo. Seguindo na linha dessa notícia, inadimplência de empresas bate recorde em agosto. Mais de 6 milhões e meio de empresas fecharam o mês negativadas e 89% são as pequenas e médias. Não são os campeões nacionais que o Lula tanto gosta. Não é a turma que está no conselhão do Lula, é o pequeno e o médio. Este é o maior registro da série histórica do indicador de inadimplência do Serasa Experian, iniciado em março de 2016. Mais um recorde do governo Lula. Recorde de inadimplência. Parabéns, Lula. Você destruiu o país. A avalanche financeira atingiu principalmente as micro e pequenas empresas, que correspondem a 5,8 milhões do total de companhias devedoras. A persistência da alta da inadimplência das empresas que registramos pelo terceiro mês consecutivo. Terceiro mês consecutivo. E com as suas notícias que também estão se repetindo nos meses, queda na arrecadação. O Brasil está quebrando. Ele vai quebrar. Isso é indiscutível. E quando ele quebrar? E aí? O que é que a direita vai colocar na mesa para oferecer? As pessoas vão querer respostas, soluções. Não é só tirar o PT e tirar o PT, primeiro ponto. Mas e aí? Qual é a solução? Qual é a solução? Reflete a realidade em que os empreendedores se encontram diante do quadro econômico desafiador ainda presente, disse o vice-presidente de Pequenas e Médias Empresas, Kleber Genero. E até voltando para a questão anterior, setor de serviços. Está se falando que o setor de serviços será um dos mais prejudicados com a reforma tributária. Olha como as coisas já estão. Olha o que possivelmente vai acontecer. Mas foi para isso que fizeram o L, né? Foi para isso que a turma fez o L. Esse post aqui do Brasinha, eu acho que resume muito bem algumas coisas que podem também estar por trás desses eventos econômicos. Lembrando que o Haddad e o Lula é um encarne com a BlackRock, né? O Lula foi para os Estados Unidos, lá na reunião que teve na ONU, né? Naquele período, teve um jantar, e o Lula pediu para os investidores que estavam lá, entre eles, a turma da BlackRock, para investir no Brasil, porque só quem está investindo em infraestrutura eram os comunas. Aí eu fiquei, mas como assim, Lula? Você disse que você é o amigo do BRICS, você está pedindo ajuda para BlackRock? Mas olha o que o Brasinha disse, em poucas palavras. Isso funciona assim. Primeiro, ele destrói em tudo. Ele destrói a economia. Depois, eles compram tudo barato. Depois, se oferecem para ajudar a reconstruir. Reestruturam, o capital volta a subir, contanto, eles vendem e capitalizam, né? É o famoso equity. Você pega no preço, vende muito mais alto e vida que segue. E segue a vida boletando. BlackRock leva a fatia na lojas Renner para 10% das ações ON. Esse é o nosso Brasil. Os campeões nacionais. Agora tem os campeões internacionais também. Carrefour vai fechar 16 lojas em Belo Horizonte e devolver imóveis alugados ao concorrente local. Rede Francesa também irá vender ativos das lojas, como freezer, balcão e até alimentos em estoque. A operação foi aprovada pelo CAD e deve ocorrer em 15 dias. Não me parece que isso daqui é uma medida de alguém que tá dando certo, né? Mas, deixa lá. Deixa lá. Fizeram ela por causa disso. Essa aqui também chamou minha atenção, gente. Porque, olha que manchete descaradinha.
Pix vai continuar 100% gratuito para pessoa física. Ué. E para jurídica, não? Para quem tem empresa, não? Para pessoa física é gratuito. E para jurídica? Para pessoa física é gratuito. Ué. Mas se tu não cobra para a empresa não pode repassar para o cliente e o cliente acabar pagando um pouquinho a mais? Aí, Lula. Aí você vai ler a nota e o cara lá, né? Ele fala o seguinte, ó. Ele ressaltou que a cobrança sempre foi permitida para empresas. A pessoa física é gratuito, mas olha só, para a empresa sempre foi permitido cobrar. Nunca houve intenção de cobrar imposto do Pix, numa proposta nesse sentido. Isso durante a live do Banco Central. Transmissão semanal da Autoridade Monetária no YouTube. Além disso, Moro destacou que não há intenção de que o Pix saia do Banco Central. Isso aí, vida que segue. E aí, para comentar mais um pouco sobre a questão das comprinhas internacionais, olha só, esse rapaz é bem conhecido. Ele tá em todas as redes sociais. Ele faz reviews de gadgets. Mano Jobs. Isso é injusto demais. Uma covardia com o cidadão brasileiro que trabalha a porcaria do dia todo para poder ter algo diferente, legal. E tudo isso, tempo da Black Friday. Essa remessa conforme é muito conveniente, hein? Agora somos proibidos de comprar no AliExpress. O cara que falou isso é o mesmo cara que escreveu isso daqui, ó. No dia do meu aniversário, vamos botar o último prego no caixão dessa doença que é o bolsonarismo. Botou o prego, hein? No teu próprio caixão, né, cidadão? Nesses últimos 4 anos, eu só consegui ver ataques à democracia. E um presidente desbocado que falou que quer ir dar vazão a um caminhão de discurso de ódio que eu pude sentir na pele. Oh, meu Deus, coitadinho dele, gente. Toma com amor, pai. Toma com amor. Com amor. Esse é o padrão do brasileiro médio que dá suas opiniões nas redes sociais. Esse é o Mano Jobs. Aí ele tá ali revoltado. O meu Mini Plus com frete ia sair o quê? 325 conto? Só que aí depois do imposto, é por 625. R$300,69 de imposto. Chora, mãe. Eu até tenho um, ó. Exatamente o que ele ali, ó. Meu Mini Plus. Recomendo. Mas agora tá difícil, né? Aqui, esse produto aqui, ó, na Austrália, ele chega com normalmente 10 dias. Não tem nada, nem o ICMS é cobrado. Nada. Não tem nada. Mas no Brasil, o Brasil precisa cobrar, né? O errado é a Austrália, já vi. Que eles não aprendam com o Brasil, porque aqui não cobra, graças a Deus. Viu? E não é questão de produto $50, não. Nunca soube de ninguém que comprou nada na internet aqui que precisou pagar. Quando eu comprei a câmera, inclusive, a câmera foi uns $1.000 e pouco na época. E veio de Hong Kong, não paguei um único real. Não é pra falar, não, fiz no trampo. Não fiz nada. Comprei no site bonitinho, tudo certo. Comprei e tem nota fiscal. Ainda pude debater no meu imposto de renda. Mas no Brasil do Mano Jobs, o Brasil do Mano Jobs fez o L, pregou o prego, né? Agora tem que chorar. E eu falei que ia conectar isso com o nosso terceiro tema, que agora as coisas ficam mais interessantes. O Mano Jobs, ele não é um especialista em política. Ele é um especialista em gadgets, né? Videogames, jogos eletrônicos e dá pitacos. Ele sentiu na pele. Ele sentiu na pele o que foi o bolsonarismo, né? Tá bom. Aí vejam só. Diferente do Mano Jobs, o consórcio sabe do que tá falando. O consórcio não é ninguém inocente. O consórcio não pode se falar surpreso, por mais que finja surpresa todos os dias. Você vê ali a turma do Estadão, a resolução do PT sobre o conflito, vai na contramão do apelo do Lula. Meu Deus! O partido divulgou uma resolução que volta a municiar a oposição e até mesmo aliados da base governista. Lula, o que
tá acontecendo? Lula, não faça isso, Lula. Nós estamos tentando te ajudar, mas você está se atrapalhando, Lula. Lula, faça alguma coisa. Tá aí, né? Tá aí, né? Oh, quem poderia imaginar? Oh, quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar? O Estadão não sabia o que o PT pensava em termos de diplomacia, de relações internacionais? O Estadão que tanto já comentou sobre isso no passado, inclusive sobre o Grupo H, sobre ditaduras na América Latina, um jornal com mais de 100 anos de existência. Não sabia, agora está surpreso, que foi na contramão. Oh! Aí vem o Caio Blinder. Ele não é qualquer analista. Caio Blinder é um analista de política internacional. É o membro fundador do Mamata Connection. Fala de política externa. Aí ontem ele escreve o seguinte: eu votei no Lula contra Bolsonaro em 2022. Mas em função do que está acontecendo e do posicionamento do PT, eu, na minha condição, digo, nunca mais eu voto no PT. O PT precisaria ter um revisionismo estilo Partido Trabalhista Britânico para eu, ao menos, cogitar. Um especialista de política internacional não sabia o posicionamento do PT? Oh, coitadinho. Oh, coitadinho dele. E aí, deixando aí a ironia meio de lado e falando sobre falta de conhecimento, ontem teve um vídeo, tanto um vídeo quanto notícia. A notícia que eu vi as pessoas divulgarem foi essa. O vídeo foi postado pelo perfil do Metrópolis e a notícia foi do Estadão. Ambos comentaram sobre o tema. Mas eu quero começar pela notícia. Porque não tem no título e no subtítulo, na manchete e subtítulo, não tá falando quem é. Só fala assim, ó. General americana vê intenções malignas, né, do eixo do mal no Brasil. Tem ali 3 países e um grupo, né? Vocês sabem qual é. Lá o Bloco Eurasiano, um país do Oriente e outro grupo H. Tá ali, né? Falando. Aí você vai dar uma olhada na nota pra ver a preocupação, né? Da grande general. Será que ela tá realmente preocupada com o que tá acontecendo no Brasil? Será que ela realmente está preocupada com o eixo do mal atuando no Brasil? Será que essa é a preocupação dela? Fala assim, ó. A general por fim advertiu. Estamos vendo uma tendência de aumento de ações na região, também por parte de nossos concorrentes estratégicos. E, novamente, é muito preocupante porque acho que a região está insegura e instável. E nós podemos fazer melhor neste momento. Nós podemos fazer melhor. Meu amigo Biden, eu posso fazer melhor. Para nós mantermos fora os concorrentes estratégicos que têm intenções malignas. Então, assim, nós vamos fazer mais pra gente proteger vocês. Eu vou proteger vocês. Ela se acha no direito de proteger o Brasil do eixo do mal. Será? As falas da general seriam apenas mais uma forma de atrair atenção e recursos para o seu comando? É possível? Não sei. Você vê que o próprio Estadão questiona. Não sei. Talvez seja isso. E aí o vídeo foi esse aqui. Na hora que eu vi, na verdade, a manchete, eu já tô aquele cachorro mordido por cobra, né? Eu vejo uma bola de assoprar, eu falo, ih, rapaz, né? Não precisa nem ser uma salsicha. Foi uma bola de assoprar, eu já fico assim, né? Ei, ó, sai de perto de mim, viu? Ó, sai de perto de mim. Na hora que eu vi general americana, eu falei, sei, acho que eu sei quem é. Eu já pensei nela. Essa bela senhora. Laura Richardson. E aí o Metrópolis também tá ali, ó. Nem botou o nome dela. Eu conheço. Conheço de outros carnavais. General americana cita Brasil e fala das intenções do mal, malignas. Deu entrevista no último dia 11, né? Falando de algumas coisas que rolaram no Brasil. E aí eu quero mostrar umas coisinhas pra vocês. Veja
Eu até dei pausa aqui em um frame do vídeo do Metrópolis, com um pedaço que ela diz, ó, para mantermos fora os concorrentes estratégicos que têm intenções malignas. Ela quer afastar os concorrentes dela. Acha que ela quer proteger o Brasil? Vamos relembrar umas coisinhas? Eu postei isso daqui dia 13 de fevereiro de 2023. E eu estava falando assim, ó, a importância da América Latina e das atividades dos adversários dos Estados Unidos. Podemos falar concorrentes, né, que foi o termo que ela usou agora. Não, adversários, concorrentes, a mesma coisa. É por isso que eles querem ajudar as girafas da Amazônia. E eu compartilhei ali, né, uma postagem do Aspen Security Forum. Eu até legendei na época. Mas tá ali, ó. Sobre a importância da América Latina e as atividades dos adversários dos Estados Unidos. Esta região é tão rica em recursos e nossos concorrentes e adversários também sabem quão rica em recursos é esta região. Vocês acham que ela está preocupada com as intenções malignas? Ou será que é mais um abutre que está vendo o que está acontecendo no mundo agora e está tentando tirar proveito de uma catástrofe para sua turminha? Será que ela está tentando tirar proveito de uma catástrofe como uma boa abutre? Ou será que ela realmente está preocupada com o Brasil? O que é que vocês acham? Se você não está com dúvida, aqui tem um pedaço do trecho do que ela fala nessa fala. Essa região é muito rica em recursos naturais. Você tem 60% das reservas de lítio, o metal essencial para a produção dessas novas baterias, né, desse mundo verde. Petróleo, metais preciosos, minérios, a floresta, 31% da água potável do mundo está aqui. Nossos competidores e adversários também sabem o quanto essa região é rica em recursos e isso afeta a segurança nacional dos Estados Unidos. Para por aí? Não, porque eu tenho boa memória. Se lembra da matéria apócrifa da Financial Times? A que revelou como nosso amigo Biden garantiu a democracia no Brasil em 2022? Como os americanos atuaram, entraram em campo, quem que eles falaram, quem fez o quê para garantir a vitória da democracia no passado. Vocês lembram dessa nota da Financial Times? Foi publicada em... Cadê a data? Tá como ontem, né? Ontem. Foi publicada em junho. Eu não sei a data específica. Foi em junho. Ah, porque o print da época, né? Ah, eu lembrei que quando eu fui bater esse print, eu fiquei nessa. Eu não conseguia mudar o ontem pra data. Isso daí apertou meu juízo na época. Mas foi de junho essa matéria. Sabe por que eu coloquei essa matéria? Porque nessa matéria também falava assim, ó. Um reforço adicional à mensagem do alto escalão do Brasil veio da general Laura Richardson, chefe do Comando do Sul, sobre a América Latina, durante visitas em setembro passado e novembro de 21, disseram as autoridades. Então, gente, eu quis trazer isso daqui para servir de reflexão para vocês. Nem tudo que reluz é ouro. Nem todas as pessoas que criticam o Lula, que criticam o que o Lula está fazendo, têm realmente algum interesse nobre. Muitas das vezes, quando você olha assim para, às vezes, pessoas no Brasil, quando você vê Nando Moura criticando o Lula, você acha que Nando Moura tem preocupação com o Brasil? Quando você vê o MBL criticando o Lula, você acha que o MBL tem preocupação com o Brasil? O MBL que tá lá, o Kataguiri, do lado do Zé Guimarães, do lado da Gleisi Hoffmann. Você acha que essa pessoa tem preocupação com o Brasil? É nenhuma. Então, quando essas pessoas fazem críticas, sempre tem algum tipo de interesse, seja, né, angariar poder político, como a maior parte desses isentões ao redor do Brasil, sejam pessoas de fora que querem se utilizar, mais uma vez, de uma tragédia, que é o que está acontecendo, uma tragédia, uma catástrofe, para tirar proveito para o seu projeto político. Para tirar proveito do seu projeto político. É a mesma história, é a mesma metanarrativa desde 2022. Temos que afastar o eixo do mal do Brasil, porque a Amazônia é uma região crítica, né, e pode ameaçar a defesa da soberania dos interesses americanos. É o tempo todo isso. Essa senhora ainda esteve no Brasil em maio também, desse ano. Ela se controlar com a turma do Lula, né, das forças. A turma do, né, Thomas Paiva. Tava aí com a turminha, em maio.
Enfim, serve aí de reflexão. Aí para comentar também, mais uma vez, pronto, aqui vai na mesma linha também. Quando você vê fulano de tal país do Brasil, ele tem algum interesse. Tem algum interesse, pode ser, ele não tá preocupado com, nem não tem ninguém preocupado com o Brasil. Nem o Trump tá preocupado, ninguém tá nem aí pra nada. Ninguém tá nem aí pra nada. Pra eles o Brasil mas não sabe nem assim, botar o mapa, fala assim, Trump, não sabe. O negócio dele é aparecer, é capaz de querer, sabe, é o voto dos brasileiros. Quero aparecer, ganhar os votos que dos brasileiros tá nem pra nada. Eu não compro mais nenhum dessa galera. Perdi a fé nos estrangeiros. Só acredito nas tias do Zap, nos tios do churrasco, nos primos das primas. As únicas pessoas que eu realmente vejo que estão preocupadas com o Brasil. Tá todo dia sofre, todo dia uma maldade e não desiste. Só respeito essa galera agora. Não respeito mais ninguém. Perdi a fé no respeito da humanidade. Mas vem aqui, ó. A ONU. O Comitê da ONU pede descriminalização do meu corpo e minhas regras e veta o marco temporal. Não vou nem falar o que eu desejo pra ONU. Você tá vendo como são as coisas? Quem é a ONU, meu filho do pão, pra falar o que ela pede? Vai tomar. A ONU pede. A ONU nem existe, a ONU é um CNPJ. Você pode falar o seguinte, um comitê específico pediu de tais pessoas. Aí você pode começar a traçar, né? Vamos ver quem são as pessoas, vamos ver quais grupos elas fazem parte, as relações que elas podem ter com políticos no Brasil, com políticos de fora, com ONGs. Não, a ONU pede. Vamos até ali, né? Comitê da ONU. E além desses dois temas, o órgão também mencionou mitigação das mudanças climáticas. Quer que o Brasil abrace, como se o não estivesse falando pouco, ampliação de direitos trabalhistas e combate ao preconceito de raça e gênero. Essas recomendações são para nortear políticas públicas que possam ser implantadas no Brasil a partir de análises feitas por peritos internacionais e pesquisas sobre direitos humanos e cidadania, segundo a ONU. Aí a mesma ONU define data da COP30, que pode incluir visita do Papa Francisco ao Pará. Lá vai o Helder Barbalho, né? A ONU definiu a data da COP30, será em 2025, vai começar no dia 10 de novembro e vai terminar 11 dias depois. Então deve terminar dia 21, né? Na quarta-feira, amanhã, Helder vai se encontrar com o Papa Francisco para pedir que ele venha, né, na capital do Pará, um evento religioso pré-COP30. A galera quer colocar as atenções do mundo no Brasil para garantir que vai ter uma pressão internacional assim extrema, muito maior do que foi uma Eco 92, né, para garantir, vamos dessa vez realmente tomar o Brasil. É o que o pessoal quer fazer no final do dia. Se isso daqui representar um ganho político para o Helder Barbalho, que seria para ele ser candidato a vice na chapa do Lula, ele se empolgaria com isso fácil, que seja para qualquer outra coisa, ele entrega o Brasil de mão beijada. Incêndios florestais atingem Chapada Diamantina e outras áreas do interior da Bahia. Cerca de 200 bombeiros atuam no combate. Enquanto isso, no mundo real, trazem notícias que mostram a hipocrisia do PT, a hipocrisia da Marina Silva. Aí veja, ontem saiu essa nota, tava passando no Twitter, eu vi um perfil chamado Vili Mil compartilhando. Eu falei, vejam só, rapaz. Olha o que nós estávamos falando, gente. Vê se isso aqui não é exatamente quem estava comentando. Dragagem do Rio Madeira e reconstrução da BR-319 são prioridades da FEComércio e empresários. FEComércio do Amazonas. Empresários amazonenses. Reunião promovida pela FEComércio Amazonas nesta segunda, com representantes de portos, terminais e transporte intermodal e empresários, definiu como prioridade para enfrentamento dos problemas provocados pela seca histórica a dragagem da foz do Rio Madeira e a reconstrução da BR-319. Quantas a gente comentou ao longo dos últimos dias que os problemas que o norte do país está enfrentando agora poderiam estar muito menores se você tivesse uma BR. Porque você não fica dependente de transporte fluvial. Porque gente, não tem. A capital do estado de Manaus, ela não está ligada ao resto do Brasil. A capital está isolada. E o Lula e a Marina Silva trabalham para impedir que o Brasil se desenvolva. A nota diz, o que nos preocupa não é defender a economia, mas acima de tudo, o olhar para o povo
que é o mais prejudicado, principalmente no interior do Amazonas. Pessoas que estão sofrendo com a falta de água, com a falta de alimento, entre outras necessidades. A FEComércio está preocupada com os efeitos que vão atingir a população mais carente nesse momento. Ressaltou o presidente da FEComércio do Amazonas, Anderson Frota. O empresário Luiz Gastaldi, do Grupo Nova Era, relatou que há 10 dias os navios estão retornando com cargas por não conseguirem atracar nos portos de Manaus e que já há uma alta procura dos clientes por alimentos nas últimas semanas, especialmente alimentos perecíveis e congelados. E manifestou preocupação com a possibilidade de desabastecimento de alguns dos produtos nas prateleiras do supermercado. A gente nota um aumento de venda. Creio que já há um medo da população com a escassez, que é uma situação, infelizmente, iminente de ocorrer. Imagine pessoas ficarem sem ter acesso ao alimento num país como o Brasil, exportador, dos maiores produtores de comida do mundo, e as pessoas não têm acesso não por pobreza, não por falta de dinheiro, mas porque a capital, acho que do maior estado do país em termos de extensão territorial, não é o interior, é a capital, não ter ligação com o restante do país. E a Marinha não deixa, o IBAMA não deixa. Esses são os problemas centrais. Aqui é uma coisa, assim, a gente tá no ponto que o óbvio já melhora muito a vida do povo. Aqui é um ponto que, cara, é só a direita falar estamos do lado do povo. Voltando ao poder, vamos tirar a BR-319 do papel e explicar para o restante do país o que está acontecendo. E como essa BR não só, além de levar a melhoria de vida para essas pessoas, vai possivelmente permitir um barateamento de toda a logística do Amazonas, podendo tornar os produtos mais competitivos e pelo menos começar a se falar em colocar fim ou diminuir, né, os privilégios da Zona Franca de Manaus, o que vai fazer com que os produtos ao redor do Brasil fiquem mais baratos. Para quem sabe um dia acabar com o IPI. Aí, falando de meio ambiente, FEComércio e empresários, são os pequenos empresários, o que é que eles querem? Rodovias, infraestrutura. Assim, a economia vai melhorar. Assim, a qualidade da vida das pessoas vai melhorar. Sim, essas pessoas. Aí você tem o mundo corporativo, os bilionários, os magnatas, a elite, os burgueses brasileiros, a turma da Faria Lima. Regra frouxa sobre ESG faz a maioria das empresas listadas na B3 ter baixa transparência, diz estudo. E esse estudo e essa matéria pode ser assim, resumida, sintetizada naquela pequena passagem. Moessa afirma que os pontos levantados demonstram como a falta de regras mais duras abrem brechas para as empresas divulgarem informações genéricas e não necessariamente números. Ao longo do vídeo comentamos como os bares estão tendo problema, como os restaurantes estão tendo problema, como a inadimplência de pequenas e médias empresas, né, micro e pequenas empresas está... Bateu, não é que está, né? Bateu o recorde histórico. Você vê o problema do pequeno, do micro. Você vê como está a Amazonas, que está sofrendo por um excesso de regras. Mas a turma da Faria Lima, as elites, os nossos burocratas, eles querem mais regras. Mais regras. Para destruir de vez o pequeno e o médio. E garantir. Todo mundo quebra. Compra baratinho. Reestrutura. Ou vende muito grande. Ou lucra, domina o mercado. Se transforma num oligopólio. É o que está acontecendo. É o nosso Brasil. É o Brasil do Lula. Aqui só para pegar o barco. Tipo da história do Nem Tudo Que Reluz é Ouro. Que falou da Laura Richardson. Nos últimos dias o pessoal fez a campanha contra a Bis. E eu acho que causou um certo efeito. Alto as redes sociais. Felipe Neto pediu arrego pelo menos 3 vezes. Só que assim, você pode fazer campanha contra a Bis e parar ali. Você não precisa sugerir outra coisa no lugar. Esse daqui é um ponto, realmente você não precisa sugerir outra opção. E nos últimos dias apareceram algumas pessoas para me sugerir o Kit Kat. O Guilherme Amado escreveu rindo e debochando. E eu acho que ele não tá todo errado não, gente. Ele fala assim, ó, o Kit Kat, abraçado por bolsonaristas, se vende como marca progressista. E realmente se vende, faz propaganda. Quando você olha os acionistas no Nestlé, tá lá também, a BlackRock, etc, tudo mais. Ele até fala assim, ele até chega a ser ofensivo, falando, ó,
Só que a inteligência da turma não alcançou que a Kit Kat é uma marca que se projeta alinhada a valores progressistas. É que é só para deixar de reflexão. Você não quer comprar bris, quer fazer boicote? Beleza. Mas você não precisa fazer propaganda para Kit Kat. Deixa as pessoas decidirem o que elas querem comprar. E vida que segue. Vida que segue. E já que falou de, né, pautas progressistas, você lembra do Marcinho Pokémon, que assumiu o IBGE, prometendo salvar o Brasil? Nova pesquisa do IBGE vai perguntar sobre identidade de gênero. Mas vocês pensam, não, mas não já pergunta? O IBGE anunciou que pela primeira vez incluiu uma pergunta sobre identidade de gênero em uma pesquisa realizada pelo Instituto. Aí você pensa, mas e aí? E aí que é o seguinte, ele faz o censo, ele vai ter um dado que ele não tinha antes, e com base nesses novos dados, e agora vai ser algo muito mais preciso, é o censo, o governo vai ter força para avançar com outras agendas, que ele pode falar, ó, temos que fazer esta medida, porque eles vão procurar assim, ó, o que esses números do censo nos revelam que é útil para nós. O censo nos mostra que esse grupo, que é uma minoria na esquerda, tem um problema aqui. Então vamos pegar e generalizar. E para resolver esse problema, a gente coloca mais uma agenda, mais uma política pública identitária para promover ainda mais um racha na sociedade. E vai. Porque agora tem números para justificar as ações e as políticas públicas. A esquerda não brinca em serviço. E aí, falando de disputas, esquerda, direita, etc, tudo mais, vejam que bacana. Congresso articula fundão recorde de 6 bilhões para a campanha e avalia tirar verbas da Justiça Eleitoral. 6 bilhões. Um país está quebrado, um país que só se fala em contenção de despesas, ninguém acredita que vai cumprir a meta de zerar o déficit e a turma quer aumentar o fundão para 6 bilhões de reais. E na próxima eleição vai jogar para 8, 10 e não para. Não para. Dirigentes partidários dão como certo que o valor proposto pelo governo de 939,3 milhões será alterado pelos parlamentares. Óbvio que vai. Aí o que eu falei pra vocês, né? Resolveram jogar uma lona no Brasil. Agora o circo tá institucionalizado. A turma do Flow Podcast teve uma grande ideia. Um reality show de política. Big Brother da política. Flow irá confinar pessoas que se dizem capazes de consertar o Brasil em um reality show. Os estúdios Flow querem lançar um reality show sobre política em 2024, denominado A República. A ideia é confinar em uma casa influenciadores, conhecedores do assunto e ex-políticos, que estejam dispostos a responder a seguinte pergunta: você se acha capaz de consertar o Brasil? O programa será transmitido 24 horas por dia pelo canal do YouTube, terá episódios diários ao vivo. Além disso, uma vez por semana será realizado um debate com os participantes sobre temas como discriminação redução da maioridade penal, liberdade de expressão, entre outros. E se você não consegue consertar os problemas de uma casa, como é que você vai consertar os problemas do Brasil? E, gente, assim, cara, não tem como isso daqui dar certo. Isso daqui vai ser mais um show de lacração, onde a gente vai começar a debater problemas abstratos, sabe? Problemas que não são resolvidos assim. Ai, mas são um grande debate, etc. Não vai. Vai ser um show de lacradas por um lado e por outro. Tentando transformar que esse debate que se faz é algo simples. Não é, tudo é simples, tudo é resolvível. A gente vai resolver com reality show. A gente vai salvar o Brasil com um reality show. Tenta falar isso olhando no espelho e se levar a sério. A gente vai salvar o Brasil, a política brasileira, com um novo Big Brother. Quando eu li essa notícia, eu fiquei pensando o seguinte, ó, hoje é o episódio 1452. Considerando que, sei lá, eu fiz uns 150, que talvez não tivesse 1 hora de duração, talvez um pouco mais. Aí vamos botar assim, ó, no Elas por Elas, 6 horas para cada episódio sair. Tem alguns que são muito mais de 6 horas. Tipo um episódio como foi aquele de ontem, né? Que eu tava com tempo, comecei cedo. Pra dar umas pesquisadas. Aqueles dossiês mais longos.
Bota 6 horas, não elas por elas. Vou arredondar pra 1.500, só pra facilitar o cálculo na minha cabeça. São 9.000 horas. Eu não acho que eu tenho condição de salvar o Brasil. Eu não acho que eu tenho condição de consertar o Brasil. Eu acho que eu tenho condição de ajudar alguns temas. Em alguns temas eu falo, cara, isso aqui eu acho que ajuda, isso aqui eu acho que atrapalha, isso aqui eu acho que pode ser uma direção, mas consertar. 9.000, só disso, de produção. Que tá aí, vocês vendo, não é que eu ligo a câmera e fico só falando. É pegar, é sentar, é ler, ver uma coisa ou outra. Mas a turma quer salvar o Brasil com um Big Brother. Como é que você leva um país desse a sério? E as pessoas não se levam assim. Estão transformando realmente a política num circo. Num circo. E essa é a turma que diz que não, isso de polarização é ruim. Não sei o que, temos que defender ideias. Cara, o cara tá transformando a coisa num circo que a gente não tem que se defender. É desesperador. Tem assim que isso daqui você bota na mão, não desestimula não, mas você bota na mão e fala, cara, como vencer? Como vencer? Quando dá errado no lado, eu nunca penso assim, ah, meu Deus, não tem. Não, eu sempre penso, pô, deu errado aqui, tá? Vamos pensar agora em outra coisa. Vamos pensar em outro problema que pode ser resolvido. Na vida que segue, não tem essa de, ah, não tem. Nunca nem passou em minha cabeça nada assim do gênero. Desisti só um dia que basicamente proibirem. Tem uma ordem judicial falou, não, acabou. Aí acabou. Você vê como são as coisas, é inacreditável. Inacreditável. E essa notícia tava doido pra comentar, mas é uma notícia longa. Já pra comentar depois. E é isso. Encerramos com esse circo que é a política brasileira. Eu só até agradecer vocês. Ontem, eu fiquei lendo nos comentários do vídeo ontem, vários de vocês falam, nossa, que informações boas, bacanas, etc. E assim, não é que é questão de ficar feliz pelos comentários, mas eu fiquei feliz lendo os comentários, pensando o seguinte, nossa, como existem pessoas que, se escutarem o que aconteceu no Brasil, ficam assim, felizes em saber o que aconteceu. Entendeu? Assim, felizes em saber o nosso passado, a nossa história. Entender realmente o que se passa nesse país. Realmente entender, cara, quais são os nossos reais problemas. O que foi que realmente aconteceu no passado. Pessoas que realmente estão interessadas em alguns assuntos mais sérios. Isso é animador. Animador de verdade. Por isso que eu digo. Só tenham fé agora. Nas tia do Zap, no tio do churrasco. Nos primos, nas primas. Só. Ah, não sei quem... Tô nem aí pra não sei quem falou. Ai, porque... Não. Essa galera, todo dia que eu vejo uma notícia nova... Quanto mais eu estudo o passado, mais eu vejo toda essa turma internacional só olha pro Brasil com interesses. É só interesse. Ninguém quer ajudar em nada. Enfim. Se gosta do conteúdo, gosta de mim, quiser ajudar o canal também, passa dar membro. Tem um botão de valeu, tem um P na descrição, tem um Atlas brasileiro, kimpan.com.br, já tá disponível, bonitão dessa vez. É um dia depois, né? 24 horas. Tá valendo. E compartilha. Volta amanhã, porque eu espero estar aqui amanhã e deixa aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!